retomar com a nossa série de vídeos falando sobre o manual de estágio. Vim aqui destrinchar o estágio com vocês. No decorrer dos vídeos, eu falei sobre a importância do estágio, por que estagiar. Falei com vocês também a respeito da documentação de estágio. Falei sobre a estrutura dos estágios e o que eles devem conter nesses relatórios, a confecção dos relatórios. E agora eu vou falar com vocês a respeito da documentação que é utilizada desse material aí, que é necessário para vocês estarem fazendo o estágio. Porque documento, como vocês sabem, assim como um contrato, carteira assinada, RG, CPF, são provas de que você é um cidadão e, nesse caso, são provas de que você está realizando um estágio documentado, ou seja, é algo oficializado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar quais são as documentações necessárias. Não sei se nesse vídeo eu vou poder mostrar todos, porque se for muitos, na verdade não são muitos. É porque como eu quero explicar passo a passo para vocês, talvez fique um pouco longo. Então eu possa dividir em duas partes, ok? Ok, tá exemplificado aí para vocês. Como eu tinha falado antes, eu terminei de destrinchar os pontos-chave a respeito dos relatórios, o que eles contêm. Como eu falei, relatório de estágio 1, sexto semestre, relatório de estágio 2, sétimo semestre, relatório de estágio 3, oitavo semestre. Só um momento aqui para mim ver uma coisa. Meu áudio tá aberto. Eu pensei que meu áudio tava fechado. Então, eu vou voltar a compartilhar aqui para vocês. Pronto. Estou compartilhando aí com vocês a tela. Como eu já tinha falado a respeito do que deve conter os relatórios, agora eu vou mostrar para vocês a questão da documentação. Uma coisa importante que eu queria frisar, vou até usar o exemplo de um dos colegas de vocês, é a questão da carta de apresentação do estagiário. Deixa eu só aumentar aqui. Essa carta, no caso a coordenação, redige, assina e carimba com o CNPJ da faculdade. Essa carta, ela é a sua apresentação para a empresa enquanto estagiário. Deixa eu ver se eu compartilho de novo. Então, essa carta, ela é realmente a sua apresentação para a empresa enquanto estagiário, porque nela contém o logo da faculdade, o curso referido e coordenação de estágio supervisionado, identificando aí a que setor da faculdade pertence essa carta. Essa carta. Como vocês podem ver, carta de apresentação do estagiário. Prezado senhor ou senhora, que é a pessoa responsável no local de estágio que vai te receber. Apresentamos o aluno ou aluna. Nesse caso, como eu falei, eu peguei o exemplo da colega de vocês. Apresentamos o aluno, o nome completo do aluno, o número de matrícula ou número de registro, aquele número que vocês têm quando faz a rematrícula, e é o número acadêmico correspondente ao estudante. É aluno do oitavo semestre, nesse caso, porque essa colega está no oitavo semestre. Mas possa ser que o seu seja sexto, sétimo ou oitavo também.
do curso de bacharelado em administração da Faculdade Santa Cruz da Bahia, para a realização de estágio obrigatório, conforme o artigo 61 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, número 9.394/96. Lembramos que essa atividade é regulamentada pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Vocês sabem que é a Lei do Estagiário. E a portaria CONCEP, no número 6, de 1º de março de 2010, o que não caracteriza vínculo empregatício do aluno com a instituição durante o período de estágio curricular. Informamos que o aluno deverá entregar posteriormente os demais documentos, plano de estágio, ficha de avaliação, que serão encaminhados ao supervisor de estágio para o devido preenchimento. Contamos com seu apoio e colaboração no processo de aprendizagem dos nossos alunos e agradecemos antecipadamente, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos pelos telefones da faculdade. Itaberaba, data, mês, o ano, atenciosamente, coordenação do curso de administração e a faculdade. Então, aqui tem todas as informações legais a respeito da faculdade. Aqui vem a minha assinatura, por enquanto, na coordenação, e o carimbo da faculdade. Porque, nesse primeiro momento, essa carta, ela é entregue ao aluno para ser entregue no local do estágio. Isso aqui é uma documentação apresentando quem você é, tá? E por qual o seu curso? E por que você procura o estágio? Você vê que o estágio é obrigatório, conforme a lei, e conforme a portaria. Então, aqui é uma documentação que te caracteriza como aluno apto para o estágio, porque ele está te apresentando. Tem uma segunda documentação, que é a solicitação de estágio. Digamos que você pegue a carta do estágio e leve, apresente no local a qual você está. E aí, essa pessoa, essa empresa te concede o estágio. Nesse momento, você vai deixar uma cópia no local a qual você vai estagiar e uma segunda cópia vai ser entregue na faculdade, assinada pelo local que está te recebendo como estagiário. Então, a carta de apresentação é um primeiro documento, tá? Que é tipo uma carta de recomendação. Por exemplo, eu dou a carta de apresentação para vocês levarem na DAS. Ok. A DAS aceita você enquanto estagiário. Então, uma cópia fica lá para os devidos fins, assinado pela faculdade, e a outra cópia vem para a faculdade para ser arquivado os devidos fins que a DAS aceitou. Então, nesse momento, entra aí o segundo documento importante também para vocês, que é a carta de aceite do estagiário, no qual, excelentíssimo senhor, senhora, coordenador do curso de administração, senhor coordenador, coordenadora, notifica-se para vosso conhecimento que a organização X, o CNPJ, número, conveniada à faculdade, representada pelo senhor, que no caso é a pessoa que está à frente da organização, acolhe para os devidos fins de realização de estágio supervisionado o devido aluno, que deverá desenvolver suas atividades de estágio nas dependências dessa organização. Na área no caso, a área administrativa, para a qual será o título de aprendizado dispensada toda a atenção necessária. Atenciosamente, Itaberaba, dia, mês, ano e assinatura da pessoa responsável.
Só que nesse caso aqui, essa carta de aceite de estagiário, normalmente eu não repasso, porque as empresas conveniadas à faculdade são poucas. Aqui mais da faculdade é conveniado é o Sebrae, o Hotel Araújo. A DAS não tem convênio com a faculdade. Então, essa carta seria a carta de aceite para as pessoas que vão para locais a qual a faculdade é conveniada. Nesse caso, quando não é conveniado, eu não repasso essa carta. Geralmente eu repasso essa primeira, que é a solicitação de estágio. Porque aí, você leva a carta de apresentação, você é aceito, traz a cópia assinada e carimbada pelo local do estágio que te aceitou. Então, você também leva essa solicitação de estágio. Pode levar em conjunto ou pode simplesmente levar sua carta, porque vai que a empresa não te aceite. Então, você precisa ir em outra. Mas nada impede que as duas sejam levadas juntas. Nessa solicitação de estágio, tem nome do aluno, data de nascimento, estado civil, o sexo do aluno, o endereço, qual semestre está e qual é o turno em que estuda. E referente ao estágio, qual a área de concentração do estágio? A área administrativa, porque estamos trabalhando conceitos administrativos. Qual é a empresa que te aceitou como estagiário? Coloca a razão social, o nome da empresa. Quem é o responsável pela empresa? Quem é o dono? Qual é o cargo dele? Ou então, qual é a pessoa responsável? Por exemplo, se for uma prefeitura, o responsável seria o prefeito, né? E o cargo dele, prefeito. Qual o endereço do local que está te aceitando como estagiário? CNPJ dela e o telefone para os devidos contatos. Quem vai ser a pessoa responsável no estágio por te supervisionar? Ou seja, é aquela pessoa que vai te acompanhar. Coloca o nome dela e o cargo, ok? E em continuação a essa solicitação de estágio, tem para devidos conhecimentos. Solicitamos a oportunidade de aprimoramento dos conhecimentos adquiridos durante a realização do curso de administração, através do exercício da prática instrumental, possibilitada em regime de estágio supervisionado para a conclusão de curso. O estágio, ora pleiteado, constitui-se um instrumento importante de experimento da capacidade e das habilidades adquiridas durante o curso. Ao oportunizar o estágio supervisionado, a empresa contribui para o aperfeiçoamento da ciência da administração e para a melhor qualificação dos futuros gestores. Esta solicitação está amparada na Lei nº 11.788, de 25 de dezembro de 2008, e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96. Desde já, agradecemos a atenção e destacamos essa importante contribuição para a melhor qualificação no curso de administração. Atenciosamente, Itaberaba, data, mês e ano e assinatura do aluno. Então, pessoas, mais uma vez reforçando, essa solicitação de estágio é para aquelas empresas que não são conveniadas à faculdade. Você pode levar sua carta de apresentação, como eu mostrei anteriormente, descrevendo quem é você, qual instituição você estuda, qual curso você está e o semestre. Essa solicitação é levada por você para preenchimento do local que te aceitou enquanto estagiário, para ser assinada por você, assinada pela pessoa e carimbar, a empresa carimbar, a empresa que te aceitou, o local que te aceitou como estagiário.
E essa carta de aceite de estagiário, ela é para empresas conveniadas à faculdade, como eu falei para vocês, ok? Para que não fique dúvidas. Vamos para o próximo documento, que é o termo de comprometimento com as normas do Regulamento do Estágio Supervisionado 1 do curso de administração. Vejam que está em vermelho, por quê? Destacado. Porque é o supervisionado 1. Mas, dependendo do momento em que você esteja, possa ser estágio 2, estágio 3, ok? Está destacado em vermelho para fazer as mudanças no decorrer do semestre em que você esteja. Termo de comprometimento. Eu, aluno, nome completo, matrícula, número ou registro acadêmico, já sabem que é o seu número de matrícula. Portador da cédula de identidade, número. Então, esse primeiro traço é o seu nome completo, segundo traço é a sua matrícula acadêmica, terceiro traço é o seu número de RG. Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, SSPBA. Regularmente matriculado na disciplina estágio supervisionado. Então, nesse tracinho aqui, você vai discriminar se é 1, 2 ou 3. E aqui o outro tracinho discriminar qual semestre, se sexto, sétimo ou oitavo. Do curso de administração da Faculdade Santa Cruz da Bahia. Comprometo-me em realizar o estágio conforme a exigência curricular, seguindo as normas estabelecidas pela instituição de ensino, bem como toda a legislação pertinente. Novamente, a Lei do Estágio 11.788/08 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96, e exigências da organização cedente do regime de estágio, esforçando-me pelo crescimento intelectual, aprimoramento teórico, prático e aproveitamento da oportunidade para aproximação do mercado de trabalho. Firmo ainda compromisso com a conduta, com a ética, com o respeito e a disciplina na realização de atividades pertinentes ao estágio, tendo plena consciência das responsabilidades inerentes à instituição, ao cedente, ao processo de estágio e a mim atribuídas para efeito de conclusão do curso de administração. Itaberaba, data, mês, ano, assinatura do aluno. Percebam que aqui é um termo de comprometimento seu, que você firma com a faculdade e com o local a qual você vai estagiar. Isso aqui é para que você respeite o lugar que está te cedendo a oportunidade do estágio e que você se comprometa a não causar problemas, não causar prejuízos e entender que o estágio é um aprimoramento e uma abertura para que você desenvolva suas competências e habilidades práticas. Então, é como se, por exemplo, você estivesse alugando a casa de uma pessoa. Então, você assinaria um contrato se responsabilizando a não danificar o patrimônio alheio, ok? O próximo documento é a comunicação ao diretor supervisor da empresa. Itaberaba, data, mês, ano, excelentíssimo senhor diretor da empresa. Referência, procedimentos para acompanhamento de estágio supervisionado. Senhor diretor, agradecemos a colaboração de Vossa Senhoria pela disponibilidade no acompanhamento do aluno, nome completo, do curso de administração nas suas atividades de estágio supervisionado, 1, 2 ou 3, dependendo do semestre em que você está, sexto, sétimo ou oitavo. E para facilitar os trabalhos de acompanhamento, fornecemos algumas informações e procedimentos necessários à realização e avaliação do estágio. Ao recepcionar o aluno, poderá ser realizado um planejamento,
ou programação das atividades a serem desenvolvidas, com cronologia e especificação das mesmas, o que facilitará o acompanhamento e a execução das atividades. Os itens assiduidade e o cumprimento dos horários estabelecidos deverão ser acompanhados periodicamente, a fim de aferir as condições de frequência dos discentes em regime de estágio. A frequência e horários deverão ser anotados na folha de acompanhamento da frequência. Ao término das atividades previstas para o estágio, o formulário de avaliação do estagiário e a folha de frequência do estagiário deverão ser preenchidas de maneira que os mesmos retratem o real desempenho do aluno. Ambos os documentos deverão conter identificação da empresa e a devida assinatura do responsável pelo estagiário. Então, esse primeiro momento aqui é uma documentação, são orientações enviadas para a pessoa que está te acompanhando no desenvolvimento do estágio dentro do local de estágio. Em relação a recepcionar o aluno, observar as atribuições e atividades que serão repassadas para que o aluno possa desempenhar ou só observar. E fala também dessa documentação que o aluno tem e precisa ser preenchida com os devidos cuidados. Formulário de avaliação do estagiário é um documento confidencial reservado ao conhecimento do avaliador na organização e a empresa cedente do estágio, da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, para a coordenação do curso. E o aluno, em regime de estágio, não deve, em hipótese alguma, ser divulgado. Ou seja, esse feedback do aluno é para conhecimento da empresa e da faculdade em si. Os documentos supracitados deverão ser enviados para a coordenação de estágio via correio, no endereço abaixo indicado, em mãos pelo aluno ou recolhidos pelo professor da disciplina de orientação para estágio, que é que, no caso, possa ser que o estabelecimento, a empresa que preenche a documentação, entregue ao próprio aluno em um envelope lacrado para ser entregue na faculdade ou envia pelo correio, ou o professor responsável pela disciplina recolha, assim se precisar. Em caso de qualquer dificuldade de relacionamento, de desenvolvimento das atividades, de disciplina, o responsável imediato pelo estagiário, na organização na qual o aluno esteja matriculado, do próprio coordenador de estágio ou do coordenador do programa de estágio, o acompanhamento ao processo de estágio será de fundamental importância para a avaliação final do discente, bem como para o seu crescimento profissional. Todos os esforços poderão ser feitos para oportunizar, em regime de estágio, a percepção das condições reais de funcionamento do ramo ou atividades de realização escolhida. Aproveitamos mais uma vez para agradecer a valiosa contribuição em favor do enriquecimento da ciência da administração, do aperfeiçoamento da capacidade de empregabilidade do discente e de sua formação geral. Atenciosamente, Itaberaba, data, dia, mês e ano, coordenação de estágio. Como eu falei para vocês, aqui são orientações repassadas para o local cedente do estágio, nesse acolhimento do aluno e ter ciência do que é necessário responder para que o aluno seja devidamente avaliado. O próximo documento trata-se do termo de encerramento de estágio. Foi como eu tinha falado para vocês nos vídeos passados. Quando se termina o processo do estágio, o termo de encerramento, ele é para quando o aluno cumprir o pré-requisito sobre a conclusão do estágio. Digamos, você cumpriu a carga horária necessária e não tem interesse em continuar no estágio, ou a empresa não tem interesse em continuar com você, já que você cumpriu as horas necessárias, então o termo de encerramento fecha esse ciclo para que você tenha abertura para procurar
outras oportunidades. Tendo ciência de ser pré-requisito para a conclusão do curso de administração da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, eu, aluno nome todo, portador do RG número, matrícula acadêmica, solicito através deste, a partir da data, o encerramento do estágio curricular que estava sendo desenvolvido na empresa e coloco o nome do estabelecimento. Itaberaba, dia, mês, ano, assinatura do estagiário, assinatura da pessoa responsável na empresa, assinatura do coordenador de estágio, para ter ciência de que a empresa não tem mais interesse em que você permaneça, já que cumpriu a sua carga horária, você não tem interesse porque já cumpriu a sua carga horária, ou aconteceu algo, ou você não quer permanecer e quer ir para outra. Então, aquele documento encerra, assim, esse ciclo. Agora, um documento importante também, não que os outros não sejam, mas aqui fala a respeito dos convênios de estágio. Convênio que entre si celebra a Faculdade de Santa Cruz da Bahia e o local cedente do estágio para os fins especificados. Esse daqui, como eu falei anteriormente, são para aqueles locais que não têm convênio firmado com a faculdade. Então, esse documento firma o convênio em que ambas as partes, né, interagem a fim de promover o conhecimento para o aluno e a oportunidade. Então, esse convênio aqui, o aluno vai levar até o local cedente do estágio para ser devidamente assinado e ser comprovado que o convênio está realizado. Por este convênio, de um lado, a União de Ensino de Santa Cruz, mantenedora da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobre o número aqui estabelecido. Estabelecida o endereço na cidade de Itaberaba, doravante denominada conveniente ou concedente. Não, no caso é conveniente por ser conveniada, no caso. Representada pela professora Maria Antônia Brandão de Andrade, que é a diretora-geral da faculdade. E, por outro lado, o nome da pessoa responsável que está concedendo o estágio. Então, vejam que nessa primeira linha vermelha é para ser o nome da pessoa responsável por conceder o estágio. Porque, por exemplo, se o SEBRAE estiver firmando convênio com a faculdade, quem é o gestor responsável aqui na cidade pelo SEBRAE? Que é o Dini Ricardo. Então, aqui vai estar o nome dele. E o CNPJ do SEBRAE, em Itaberaba, e o endereço e a cidade em que se encontra o SEBRAE, por exemplo. O estado da Bahia, doravante conveniada. Neste ato representado pelo senhor. Na verdade, perdão. Aqui é a pessoa jurídica. Desculpa, gente, eu troquei. Aqui é a pessoa jurídica, ou seja, o nome da empresa, né? Porque o CNPJ é o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, a cidade. E nesse caso, representado sim pela pessoa física, que no caso seria, como eu dei o exemplo, o DINE, o CPF dele. Tendo em vista a Lei 11.788/08, que é a Lei do Estágio, firma um presente convênio que se regerá incondicional e irrestritamente pela legislação específica acima, considerada parte integral deste documento na conformidade das cláusulas seguintes. Então, a primeira cláusula. A conveniada concederá estágios, remunerados ou não, a alunos selecionados, dentre os que estejam regularmente matriculados e que venham frequentando efetivamente o curso de graduação na conveniente, que no caso é a faculdade. Segunda,
Os estágios aqui tratados deverão propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, serão executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares para que possam ser instrumentos de integração teórico-prática, que no caso é em que semestre o aluno se encontra. Terceira, que no caso, gente, o semestre é sexto, sétimo, oitavo, tá? Só para reforçar. Terceira cláusula. Os estagiários serão escolhidos, na área de interesse da conveniada e aproveitados em atividades relacionadas aos respectivos cursos. Ou seja, você é do curso de administração, a empresa ou o estabelecimento que te receber enquanto estagiário vai te colocar no setor que ela ache apto para você estagiar. Para você estagiar, que ela ache que assim deva ser. Quarta cláusula. Os estudantes serão indicados pela conveniente e selecionados pela conveniada. Ou seja, os alunos são apresentados, mas assim selecionados de acordo ao interesse de quem está cedendo o estágio. Quinta cláusula. O estagiário não terá qualquer vínculo empregatício com a conveniada e a conveniente, desde que seja observado o que determina o artigo 3º da Lei 11.788/08. Ou seja, não é vínculo empregatício. Como eu tinha falado para vocês nos vídeos passados, o estágio tem duração de até 24 meses. Não pode passar disso. Já se classifica como vínculo empregatício e você tem que cumprir a carga horária determinada do estágio. Sexta cláusula. A conveniada fará seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário durante o período de vigência do estágio, conforme previsto no inciso 4º do artigo 9º da Lei 11.788/2008. Nesse caso, também, como eu tinha falado no vídeo passado, quem faz essa questão de seguro contra acidentes é a pessoa que está concedendo o estágio, a pessoa não, o estabelecimento em que está, até porque ela está te recebendo, então, do mesmo jeito que você assina um termo, se comprometendo a respeitar o ambiente, a integridade do local que está te recebendo, da mesma forma você vai também ser assegurado e ter a sua integridade também mantida. Sétima, a duração do estágio será definida no termo de compromisso, o qual estará vinculado a este convênio e será firmado entre a conveniada e o estudante estagiário, com a interveniência obrigatória do conveniente. Oitava. Nesse caso aqui, a duração é aquela que eu falei para vocês. Cumpriu a carga horária determinada dentro dos horários estipulados que se caracterizam o estágio, tá? Serão definidos no convênio para que as partes estejam devidamente informadas. Oitavo, a jornada de trabalho do estagiário será estabelecida pela conveniada, sem prejuízo das suas atividades escolares e deverá ser explicitada no termo de compromisso, obedecendo ao disposto no artigo 10 da Lei 11.788/08. Ou seja, se a empresa que te concede, ou o local que te concede o estágio, disser que você não pode ir todos os dias, que tais dias são determinados que você possa ir, você irá cumprir a determinação. Agora, se a empresa disser que você pode ir todos os dias, cumprir a sua devida carga horária, você poderá ir. Porque, assim, a conveniada, a pessoa que concede, ela vai propiciar o espaço, vai te propiciar a integridade e vai também determinar onde você possa ficar
para assim ela ter o maior controle e que você também tenha uma maior noção de tudo que está acontecendo. Ok? Nona. A sistemática de organização do estágio, sua supervisão e avaliação estarão a cargo tanto da conveniada quanto da conveniente. Décima, que é o que eu expliquei para vocês, essa coisa de orientação, acompanhamento, avaliação do estagiário, como eu tinha falado antes. Décima, o estagiário se obrigará, mediante termo de compromisso de estágio, a cumprir as condições fixadas para o estágio, bem como as normas de trabalho estabelecidas pela conveniada. Isso aqui também diz respeito a respeitar o ambiente, manter a integridade do ambiente, não provocar conflitos, se adequar à realidade de quem está concedendo o estágio. 11ª, a conveniente, que é a faculdade, e a conveniada, que é o local que vai te receber, praticarão todos os atos que tornem necessários a efetiva execução da presente disposição, através de seus representantes indicados. 12ª, o presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência por prazo de 4 anos, e a contar da data de sua celebração, podendo a qualquer tempo ser renunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, o local que vai te receber, ele tem, no caso, essa ciência de que ele tem esse período para receber outros alunos, se assim for o caso, se ela tiver interesse, nesse prazo de 4 anos. Só um momento. Décima terceira. Fica eleito o foro desta cidade para dirimir as questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas e concordes as partes na presença de testemunhas, assinam presente convênio em 3 vias, de igual teor. Itaberaba, dia, mês e ano. Essa tarjinha preta ficou aqui, mas só que no caso, ela vai ser tirada, ok? É só mesmo para falar para vocês. Porque esse termo de convênio, esse convênio aqui, é para a empresa, no caso, interessada, ou a empresa que recebeu o aluno, ter ciência de que ela pode conceder estágio a outros alunos também, marcando assim o interesse e benefícios para ambas as partes, já que vai ter um profissional experiente, qualificado, um profissional ali apto às práticas, e a faculdade vai ter essa maior abertura em expor esse aluno pesquisador, esse aluno crítico, a práticas relevantes e benéficas para ele. E agora eu vou falar sobre o termo de compromisso de estágio. O termo de compromisso de estágio como foi falado no termo de convênio, como o próprio nome diz, é o compromisso em que você firma com a empresa e a empresa firma com você. Perceba que tem muita documentação de fato, mas cada uma assegura tanto você, aluno, quanto a empresa ou local cedente,
Quanto à própria faculdade, todos ficam resguardados de que o acordo foi ciente por ambas as partes, todos estão cientes das suas responsabilidades, seus direitos e os seus deveres, ficando assim a integridade mantida para todos. Tá? Vou ler também para vocês. Pelo presente instrumento, que é o termo de compromisso, vocês viram que o termo de comprometimento é só o aluno, afirmando que ele se compromete com o ambiente. E aqui são ambas as partes. Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado, a organização, o nome da organização, da empresa, do estabelecimento, número de CNPJ, situada a rua ou avenida ou local, o número e o bairro, na cidade de Itaberaba. Possa ser Itaberaba ou regiões circunvizinhas. Estado da Bahia, o CEP. É esse, por ser de Itaberaba, mas pode ser outro, como eu falei. Neste ato representado por... Aqui é a pessoa jurídica, que é o nome da empresa, o CNPJ. E aqui é a pessoa física, ou seja, o responsável pela empresa e o seu número de CPF, exercendo o cargo que essa pessoa exerce dentro dessa empresa. Doravante, denominada concedente, ou seja, que está concedendo estágio para você. E do outro, o aluno, o seu nome completo, o seu RG, residente à rua, seu endereço, tá? Aqui também tem Itaberaba, mas pode ser outra região. Aluno regularmente matriculado no curso de administração da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, doravante denominado estagiário, que irá desenvolver suas atividades de estágio durante o período de... Aí coloca o período que começa e o período proposto para término na área de... Na área administrativa, aí coloca aqui o possível setor que vai atuar, com jornada diária de 4 ou 6 horas. Acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições que regerão este termo de compromisso de estágio. O presente termo é assinado também pela instituição de ensino, na condição de interveniente, né? Porque eu falei para vocês que o termo de comprometimento o aluno assina, termo de compromisso o aluno e a empresa assina e a faculdade assina. Cláusula 1. A organização autoriza o estagiário a realizar em suas dependências o período de estágio que se regerá pelo disposto no presente instrumento. Cláusula 2. Segundo, na verdade. A jornada de trabalho do estagiário e o local de estágio estão previstos nos campos especificados acima, respeitado o limite máximo de 6 horas diárias. Como eu já havia falado para vocês. Cláusula 3ª. O objetivo do estágio é propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem. Serão executados acompanhamentos e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares para que possam ser instrumentos de integração teórico-prático. Como eu falei para vocês, respeitando o semestre que você está, 6º, 7º, 8º. Cláusula 4ª. É responsabilidade da instituição de ensino avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação profissional do estagiário, indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário, exigir do estagiário a apresentação periódica em prazo não superior a 6 meses, de relatório das atividades do estagiário, que são aqueles relatórios que eu destrinchei com vocês, devidamente com vista do professor orientador e do supervisor do estágio na organização. Zelar pelo cumprimento deste termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local
em caso de descumprimento de suas normas. Elaborar normas complementares, instrumentos de avaliação do estágio. Cláusula 5ª. É responsabilidade do concedente, quem está concedendo o estágio, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso de estágio, oferecer instalações e tenham condições de propiciar ao estagiário atividades de aprendizagem social, profissional e cultura, observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde no trabalho, conforme artigo 14 da Lei 11.788/08, ou seja, manter a integridade da pessoa estagiária. Indicar funcionário do quadro de pessoal com formação e experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientar e supervisionar o estagiário, ou seja, a pessoa possa te acompanhar no local que vai conceder o estágio. Contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário. Por ocasião do desligamento do estagiário, integrar o termo de realização do estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho, que no caso é aquele termo de encerramento, a documentação de avaliação do estagiário, como eu tinha falado antes, para vocês, ok? Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio. Como eu tinha falado antes, isso é algo que resguarda tanto você, quanto a faculdade, quanto o local que te recebeu, enquanto estagiário, estando devidamente regulado. Enviar à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses, relatórios de atividades com vista obrigatória ao estagiário. Cláusula 6ª. É de responsabilidade do estagiário cumprir o plano de atividades apresentado à concedente e deverá ser realizado durante o período de vigência do presente termo de compromisso de estágio. Zelar pelos instrumentos, equipamentos, materiais e instalações de propriedade da empresa que lhe forem confiados, reservando às empresas o direito de responsabilizar o estagiário pelos danos que por ele forem causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, o que você quis fazer ou que você fez sem cuidado. Cumprir o horário, que não poderá coincidir com seu horário atual escolar, e a programação de estágio, comunicando em tempo hábil ao orientador a impossibilidade de fazer. Não é porque você não vai realizar o seu estágio durante o período em que ou você está trabalhando, que a maioria de vocês trabalha, ou no período em que vocês estão na faculdade. Tem que respeitar esse período para não haver aí choque entre o que vocês estão fazendo ou não, ok? Apresentar, ao término do estágio, relatório de atividades desenvolvidas no período do estágio na organização, ok? Deixa eu voltar aqui. Cláusula 7ª. A sistemática da organização do estágio, sua supervisão e avaliação estarão a cargo tanto da interveniente, que é a faculdade, quanto da concedente, que é o local que te concedeu o estágio, obedecendo ao plano de atividades anexo a esse termo de compromisso de estágio. Cláusula 8ª. Durante sua permanência no local de estágio, o estagiário estará assegurado contra riscos de acidentes pessoais, conforme inciso 4 do artigo 9º da Lei 11.788/08, que aqui no caso é o seguro
de vida que a concedente faz em favor do estagiário. Cláusula 9. O estágio será não remunerado conforme permite a Lei 11.788/08 em seu artigo 12, devendo, porém, objetivar a complementação do ensino e da aprendizagem profissional do aluno. Porém, o aluno deverá estar assegurado contra acidentes pessoais, de acordo com o artigo 9º da Lei 11.788/08. Ou o estágio é remunerado, pelo qual o estagiário receberá uma bolsa estágio mensal no período do estágio no valor de, aí colocado em números e aqui colocado por extenso. Além do seguro contra acidentes pessoais, conforme artigo 9º, combinado com o artigo 12 da Lei 11.788/08. Aqui vai discriminar se ele é remunerado ou não remunerado. Se é remunerado, qual o valor? Descreve aqui. Cláusula 10ª. O estágio poderá cessar, mediante simples aviso escrito, por quaisquer das partes, não cabendo indenizações a qualquer delas. Poderá ser prorrogado mediante intermédio entre todos os contratantes e a interveniente, e desde que não ultrapasse o limite máximo de 2 anos, como eu já havia falado antes para vocês, 24 meses, obedecendo ao disposto no artigo 11 da Lei 11.788/08. Os seguintes fatos importarão na cessação do estágio, a ser oficialmente comunicado à empresa pela interveniente: término do curso, trancamento de matrícula, abandono do curso e transferência para outra faculdade. Isso aqui é importante porque, como eu falei para vocês, essa questão do encerramento, quando você cumpre a sua carga horária, assim estabelecida, como eu falei, um estágio 120 horas, ou quando a empresa não tem interesse mais em manter você como estagiário, você pode encerrar o estágio, a empresa pode encerrar o estágio, mas não tem prejuízo de ambas as partes. E se por acaso você tiver algumas dessas situações, como término, trancamento ou transferência ou abandono, tem que ser comunicado à empresa que concedeu o estágio. Cláusula 11ª. O estagiário será submetido a avaliações periódicas, a fim de que seja verificado o seu desenvolvimento durante o estágio, cujos resultados serão encaminhados à interveniente em forma de relatório circunstanciado. Essa parte aqui ficaria, então, a cargo da avaliação do aluno, do estagiário. O estudante estagiário, para qualquer efeito, não terá vínculo empregatício com a conveniada interveniente, conforme prescreve o artigo 3º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Como eu falei, mais uma vez reforçando, não pode ter vínculo empregatício, o estágio até no máximo 24 meses, com remuneração ou sem remuneração. 13º, de comum acordo, as partes elegem o fórum da comarca de, no caso aqui é o nome da cidade, o fórum, né, o local da sua cidade, poderá ser Itaberaba ou cidades circunvizinhas, renunciado desde logo a qualquer outro para dirimir quaisquer questões, qualquer questão que se originar deste termo de compromisso e que não possa ser resolvida amigavelmente, ou seja, se tiver algum atrito, já tem um nome do local especificado onde pode resolver situações do termo que não possam ser resolvidos amigavelmente. E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste termo de compromisso de estágio, as partes assinam-no em 3 vias de igual teor, cabendo a primeira via ao estagiário, a segunda via à concedente e a terceira via à instituição de ensino. Cláusula 14ª, os casos omissos serão resolvidos em consonância com a legislação específica em vigor. Itaberaba, dia
mês, ano, assinaturas e carimbos da empresa ou estabelecimento concedente, assinatura do estagiário, assinatura, assim, de professora Maria Antônia, que é a diretora-geral da faculdade, ou assim representada por alguma outra parte, e assinará e carimbará devidamente, e as testemunhas para assim, firmar o compromisso oficialmente. Esse é o termo de compromisso especificado para vocês, onde as partes se comprometem e estão devidamente orientadas do que devem fazer, do que não devem fazer e o que fazer caso algo ocorra, ok? Vou para o próximo agora. Termo aditivo. O termo aditivo, ele é bem simples. Ele fala sobre a questão de o local onde te recebeu como estagiário querer receber você novamente, ou querer renovar o estágio com você. Como eu disse antes, o estágio não pode exceder 24 meses. Digamos que você esteja num período de 1 ano e a empresa queira renovar com você durante mais 1 ano. Então, esse termo aditivo, ele, em aditamento ao termo de compromisso firmado entre a empresa concedente e o aluno, o seu nome, que estudante do curso de administração da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, qualificados respectivamente no termo de compromisso de estágio, que foi o de cima que eu já havia falado para vocês, assinado a data em que iniciou o primeiro estágio. Cláusula primeira. Fica prorrogado o período de estágio, desde a nova data de início até a nova data de término, conforme mencionado na cláusula 10ª, no referido termo de compromisso de estágio. A cláusula 10ª foi: o estágio poderá cessar, mediante escrito simples, e se a empresa quiser te trazer de volta. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do termo de compromisso, a qual este termo aditivo passa a fazer parte integrante. Itaberaba, dia, mês, ano, unidade concedente que concedeu o estágio, faculdade devidamente assinada e carimbada e assinatura, assim, do estudante. Só um momento. Só um momento que eu já volto. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ah, sim. Pensei que tinha saído. Então, terminei de falar para vocês aqui a respeito do termo aditivo e agora vou falar sobre a programação do estágio supervisionado. Para início de conversa, né, falar para vocês que a programação do estágio, ela se resume aos documentos que o aluno, assim, vai
conceder à empresa, levar para a empresa para que tenha o seu devido acompanhamento. Como foi discriminado aqui durante esse tempo, eu falei para vocês a respeito de algumas documentações e fala sobre essa questão do acompanhamento, supervisão do aluno dentro do ambiente do estágio. Então, essa documentação está aqui discriminada, que é a programação de estágio. Então, o nome do estagiário, professor orientador, que até o momento sou eu, né? O nome da empresa, ou seja, o nome do local concedente do estágio, quem é o supervisor responsável, quem é a pessoa responsável pelo setor qual você está estagiando, qual a área de concentração, setor de RH, qual o setor administrativo, por exemplo, data de início, data de término previsto no cumprimento do horário. Aí, nesse quadro, estão aqui discriminados, né, que num período de dias, com a carga horária de 6 horas, na verdade, não é 17 dias. São 20 dias, sem contar sábado, domingo e feriado. Então, durante 20 dias, com a carga horária de 6 horas, você cumpre as 120 horas relacionadas a um estágio supervisionado. E num período de 30 dias, sem contar sábado, domingo e feriado, com período de 4 horas diárias, você preenche as 120 horas da carga necessária para o cumprimento do estágio. Então, nesse quadro, você vai colocar a data correspondente aos dias do estágio a qual você foi e quais foram as atividades que assim você desenvolveu ou que ficaram estabelecidas para você desenvolver durante o período de estágio. E ao lado, a assinatura da pessoa responsável por estar ali te acompanhando. Por quê? Assim, fica assegurado que você está indo nesses dias e a pessoa está assinando, está observando o que você está fazendo. No caso aqui, deixa eu ter mais ou menos uma noção aqui. No caso aqui, são 120 horas, só que está colocado de forma diferente porque era 100 horas. Mas eu vou organizar direitinho para vocês. 4 horas são 30 dias, sem sábado, domingo e feriados, que dá um total de 120 horas. 6 horas são durante 20 dias, sem sábado, domingo e feriados, e dá um total de 120 horas. Ok? Itaberaba, o local qual você esteja, dia, mês e ano. A sua assinatura de estagiário, a assinatura da pessoa responsável pela empresa ou local concedente e a assinatura do seu professor responsável, que no caso serei eu. Só que assim, deixa eu ver. Eu troquei de novo. Nesse caso aqui, não é verdade, é dessa forma como eu falei, só que aqui do lado, quem assina sou eu, que sou o professor orientador. Então, na folha de frequência do estagiário, é a mesma temática, nome do estagiário, professor orientador, que por enquanto sou eu, nome da empresa, quem é o responsável lá no setor, qual a área de concentração, dia de início do estágio e data de término do estágio. O mesmo quadro, só que agora de forma assim completa. O dia do estágio, a atividade desenvolvida, carga horária, se for 4 ou 6 horas, ou o período que você ficou lá, a sua assinatura e a assinatura da pessoa responsável, tá? Desculpem por ter trocado, mas é esse aqui. Esse aqui é responsável porque é como se fosse um livro de ponto.
Você vai descrever o que você fez, as atividades relevantes do dia, porque assim, para ser sincero, falar tudo detalhadamente, possa ser que no dia você apenas só observou, só fez anotações. Então, colocar detalhadamente esse tipo de coisa, sendo que não aconteceu nada, não é tão relevante, a menos que você queira descrever. Mas colocar mesmo os pontos principais e pertinentes que você assim realizou, deixando essa parte mais detalhada para o relatório em si, onde você vai ter uma maior liberdade para desenvolver esse trabalho, ok? Então, dada aí as devidas atribuições, né, o dia, a atividade desenvolvida, o tempo que você passou, não pode ser menos que 4 ou mais que 6, assina a pessoa responsável por você assim. Então, os quadrinhos eu passei porque vocês já sabem que é a representação da data, atividades, sua assinatura, assinatura da pessoa responsável. Então, Itaberaba, a cidade que você está, dia, mês, ano. Sua assinatura, assinatura do responsável, assinatura do professor. Então, percebam que eu troquei aqui, mas dá para vocês compreenderem que não foi tanto, porque aqui é a mesma descrição, só que de uma primeira maneira que vocês vão apresentar para mim, se assim for o caso. Se encaixa, né, nas atribuições requeridas para o processo de estágio. E aqui é a frequência que você vai desenvolver com a pessoa que está te supervisionando no estágio, ok? E logo aqui, para o final, porque ficou um pouquinho desconfigurado, tem aqui. Ao final do estágio, a empresa devolverá para o aluno. Espera aí, gente, só um momento. Deixa eu voltar aqui, pessoal, porque tenho que dar umas caidinhas. Então, ao final do estágio, a empresa devolverá para o aluno uma declaração que declara para os devidos fins que o aluno, seu nome completo, regularmente matriculado sob o número de matrícula, no curso de graduação em administração, cumpriu as 120 horas de estágio, no período de tal data até tal data, e o setor, onde desenvolver as seguintes atividades. Então, aqui, essa declaração vai falar
que você realizou o estágio, cumpriu o estágio, realizou tais atividades que assim tiveram uma ressalva grande para o seu currículo e fica discriminado aqui. Percebam que naquela parte do termo de encerramento é quando você não tem mais interesse em ficar, ou a empresa não tem interesse em ficar com você, então você encerra, ou por algum acontecimento alheio à sua vontade ou alheio à empresa. E esse do final do estágio é quando você cumpre a sua carga e a empresa declara que você cumpriu. Mas só que assim, um não anula o outro. Os dois podem ser feitos em conjunto, porque lá você encerra, né? Você terminou o ciclo. E aqui a empresa também fala que encerra com você e o que você desenvolveu. É como se um termo fosse seu e o outro termo da empresa. Um você faz e o outro a empresa faz. Declaramos ainda que o discente em regime de estágio fez jus ao seguinte comentário. Aqui é declarando como foi o seu desempenho, como foi a sua atuação durante as atividades, se você teve um desempenho bom, um desempenho excelente, se você não atingiu as especificações esperadas e recebeu tal comentário. Tudo isso aqui é feito de uma forma bem discreta para manter a integridade da empresa e do aluno e é feito como uma forma de aprendizado. É um feedback do bem. Então, cidade, dia, mês e ano, assinatura do responsável da empresa e devidamente carimbada, já que é um documento. E estamos chegando na reta final, também temos aqui a avaliação do estagiário, que assim como esse primeiro termo, na verdade não é um termo, é uma declaração feita pela empresa. Só um momentinho aqui de novo. Voltando aqui novamente, avaliação do estagiário. Preencha-se este formulário e devolva por correio, envelope lacrado, a coordenação de estágio ou do curso de administração da faculdade. Nesse caso, pode ser entregue envelope lacrado.
Voltando, pessoal, com nossos problemas técnicos. Voltando a compartilhar a tela com vocês, falando sobre a avaliação. Então, a matrícula do estagiário, do seu nome, o período em que começou o estágio e assim finalizou ele, e os critérios de avaliação do seu desempenho enquanto estagiário. Isso pode fazer surgir até algumas dúvidas quanto ao preenchimento desse documento, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Os pesos para cada categoria, como pontualidade, assiduidade, disciplina, relacionamento, organização, disposição para aprender, ética e cumprimento do plano de trabalho, cada um é representado por os pesos aqui discriminados. E desse lado são atribuídas as notas que você recebeu mediante a cada situação dessa. Por exemplo, pontualidade. Se você chegava no horário marcado, no horário combinado. Então, digamos que você teve alguns atrasos. Então, a sua nota aqui foi 8. Tá? Então, aqui é 1. Aqui foi 8. E nesse terceiro retângulo, o que é que vai acontecer? 1 vezes 2. O 1 foi 1 e o 2 foi 8. 1 vezes 8, 8. Nota final, 8. E assim sucessivamente. Digamos que na organização, que o peso é 2, você recebeu 7. Então, aqui, 2 vezes 7, 14. E a nota é dada aqui do lado. Entenderam mais ou menos como é a disposição preenchimento? É feita dessa forma. A assiduidade, no caso, é se você cumpriu as atividades com dedicação, se você teve cuidado em aprender, por assim dizer. Taberaba, dia, mês e o ano. Ficha de avaliação de relatório. Essa ficha aqui, quem preenche, no caso, é o professor orientador, coordenador, que até o momento sou eu. Então, nome do aluno, o avaliador, semestre e a nota. E aqui são os conceitos. Essa parte eu não vou me aprofundar tanto, porque como sou eu que preencho, então algumas coisas técnicas ficam ao meu critério. Mas para vocês terem noção, o trabalho de vocês ele é avaliado conforme a estrutura, conforme o conteúdo apresentado, conforme a caracterização da empresa, como foi a conclusão do seu estágio e dou a nota final. Isso daqui é importante porque eu vou ver se foi atribuído às suas atividades, à sua experiência, algo relevante para esse trabalho. Se ele foi suficiente, se não foi suficiente. Então, tudo isso é importante de acordo com a realização da leitura do relatório desenvolvido por você. E aqui são observações, caso tenha encontrado insuficiência ou não, ou coisas que poderiam ter sido melhoradas. Taberaba, dia, mês do ano, assinatura do professor responsável. Pedido de dispensa de estágio. O pedido de dispensa de estágio se caracteriza por aquele aluno que já trabalha na área administrativa e, por assim, já tem experiência. Só que, nesse caso, ele não é dispensado de realizar o relatório contando as suas experiências, as suas atividades desenvolvidas na área respectiva. Então, a Faculdade de Santa Cruz da Bahia
Então, prezado senhor, eu, aluno, seu nome, portador da carteira de identidade, seu número, SSP, no caso é Secretaria de Segurança Pública, geralmente BA, mas é o estado a qual foi emitida a sua carteira, devidamente matriculado na disciplina de estágio supervisionado 1, 2 ou 3, no sexto, sétimo, oitavo semestre do curso de administração da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, solicito dispensa do cumprimento do estágio supervisionado por atender aos requisitos mínimos exigidos no regulamento do estágio curricular supervisionado desta instituição, conforme documentação comprobatória anexa. Cidade, dia, mês e ano, assinatura do aluno. Como eu falei para vocês, esse pedido de dispensa é quando você já trabalha na área, por exemplo, você já é supervisor no setor de RH, ou você já toma conta de uma equipe, já trabalha com gerenciamento. Então, você já tem essa experiência. Então, pede-se a dispensa do autenticado, que comprova que de fato você realiza essa função. Aqui temos algumas declarações para alguns casos que possa categorizar você enquanto profissional, porque nós sabemos que tem alunos que não trabalham e tem alunos que trabalham e já exercem algumas práticas, algumas funções já dentro dos conceitos administrativos. Nós temos aqui a declaração para funcionário público, estagiando fora da função habitual. Então, declaramos para os devidos fins que o aluno fulano de tal, nome completo, é servidor da ou do setor tal, por exemplo. Eu sou funcionária pública, então meu nome, eu sou servidora da Secretaria de Administração desde o dia de admissão, designado pela portaria ou ato de nomeação, número da minha portaria, exercendo a função de auxiliar administrativo até a presente data, tendo estagiado no setor D, poderia ser aqui, setor de finanças, setor de RH, no período de a data de início, a data de término, de segunda a sexta, nos horários de tal hora até tal hora. Itaberaba, dia, mês e ano. E assinatura e carimbo da organização. Então, isso aqui seria uma declaração específica para funcionário público que estiver fora do seu ambiente habitual. Vamos para o outro exemplo. Declaração para quem é empresário, para quem é sócio, quem é autônomo. Quem é MEI, né? Declaração. Declaramos para os devidos fins que fulano de tal, portador da carteira de trabalho da Previdência Social, número, série, tal, é sócio proprietário desta organização, figurando nos devidos registros na Junta Comercial do Estado, desde. Então, quem tem empresa, uma microempresa, tem um contrato, tem lá o seu registro na JUSEB, então toda a questão do número, documentação, a data que se iniciou é colocada aqui, sob o número, seu número, onde exerce a função de, e a função que você exerce dentro dos conceitos administrativos, dentro dessa empresa sua ou do seu associado. Itaberaba, dia, mês e ano. Sua assinatura, já se você for o dono da empresa ou a pessoa associada a você que tenha ações a mais, ou não, é isso mesmo. O outro caso, declaração para empregado que está estagiando na própria função.
Esse também aqui é outro caso, que é daquela pessoa que de fato trabalha dentro do conceito administrativo, como eu falei. Eu trabalho no setor como auxiliar administrativo. Então, eu já sou auxiliar administrativa do curso de administração. Então, eu declaro para os devidos fins que eu, portadora da carteira de trabalho número tal, série tal, estou exercendo função dessa organização, ou estou empregada, sou empregada dessa organização admitida em tal data, exercendo a função de auxiliar administrativo até a presente data, onde desenvolveu o período de data de início, data de término, regime de estágio curricular, atividades acompanhadas por professor orientador e superior imediato da organização, amparado por convênio e por termo de compromisso firmado entre esta organização e o estagiário, com a interveniência da instituição de ensino onde o mesmo é matriculado. Taberaba, dia, mês e ano, assinatura do responsável da empresa. No caso dessa declaração aqui, percebam que ela, no caso, pode ser incluída junto com o pedido de dispensa, porque a dispensa é quando você já exerce a atividade há mais de um ano e você já está atuando nos conceitos administrativos, planejar, controlar, dirigir e organizar. Cadê? PDCO. Planejar, controlar, dirigir, executar, organizar. Conceitos administrativos. E você pode atrelar uma declaração à outra. Ou você não tem mais de um ano, mas já exerce a profissão e pode se utilizar deste termo. E aqui se encerra o nosso destrinchamento do manual de estágio. Falei para vocês todas as conceitualizações, fiz todas as demonstrações, falei para vocês o que tinha, o que não tinha, o que era necessário. Neste momento, eu encerro aqui a minha participação com vocês. Neste momento, espero que tenha ficado claro. É um momento importante, né? Falar, descrever um pouco do relatório de estágio, para que vocês tenham ciência da importância dele, alguns conceitos que talvez vocês não conheçam. Até o presente momento eu estou aqui com vocês e espero que tenha sido útil. Dúvidas, deixem comentários, falem e interajam. E eu encerro por aqui. Foi uma jornada bem legal. Eu revisitei outras questões também. Isso é bom, porque vai me atualizando, porque tem coisa que a gente vai vendo e vai passando o tempo. Mas no mais é isso. Um beijo para vocês. Nos vemos nos próximos capítulos.